De quem são essas pegadas? Não me pergunte, você as colocou aí. Essa é a cena aqui da sequência anterior, onde a árvore ela começa a se desfazer. Então, nesse momento, observo que já se criou-se um elo entre Chris e a sua esposa. Enquanto a árvore estava intacta, ele percebeu que era uma mensagem dela para ele que ela estava bem. Agora, depois que a árvore se desfez, que ela deixou de sentir e parou de emanar aquele pensamento positivo direcionado ao marido, automaticamente ele começa a entrar dentro de um processo mental querendo com que ela esteja perto dele. Tanto que ele começa a plasmar no mundo dele as pegadas na areia. E essas pegadas nós vamos ver na cena seguinte, que se trata exatamente da esposa dele, que ele quer ele quer fazer com que ela esteja ali, mas ela não está ali. Ele quer criar essa realidade. Ou seja, a esposa dele está no plano material, mas ele quer que esteja no plano astral junto com ele. E por esse motivo ele começa agora, inconscientemente, observa esse fato, inconscientemente a criar a crença que está dentro dele. Novamente aí a crença atuando. A gente tem que ficar muito atento a isso. Porque ele perguntou de quem são essas pegadas. Mas a realidade plasmada é dele. Todo esse ambiente que se passa é ele que cria. Mas quando ele olha a pegada, ele não sabe de quem que é a pegada. Por que isso? Porque agora o inconsciente dele está criando essa pegada. E o que o inconsciente dele está falando? O inconsciente dele está preso ainda à esposa dele no plano material. Então ele começa a criar essa realidade para ele. E é nesse processo que começa a se desenvolver os processos de loucura. Tanto aqui quanto do outro lado. Tá? Você não está consciente do que está fazendo. Aqui acontece isso, imagina lá. Então essa cena explica exatamente isso. O inconsciente dele atuando na própria criação mental dele. Vamos dar continuidade. Vamos observar a cena novamente, tá ok? Viu que interessante? Era uma ave e essa ave ele transforma nela. Ele pega uma parte dessa massa, que é a própria criação dele, e transforma essa criação dele, que aqui simbolicamente apareceu como ave, na forma da esposa dele. Tudo isso porque ele começou a não ter consciência de que estava voltando, estava no movimento retrógrado, estava retrogredindo a se prender a esposa no plano físico. Então ele usa a própria massa, vamos colocar a própria massa pensamento dele para plasmar agora a esposa dele. Observa, é bem claro isso, porque se nós estivermos atentos aos detalhes mentais, nós vamos observar quando é real e quando não é real. Porque existem falhas, tá? Do processo não real, obviamente existem falhas. Mas temos que estar atentos para observar essas falhas. Normalmente nós mesmos não observamos. Então, dentro desse processo mental e psíquico, é preciso atentar.
A imagem que aparece aí agora é a esposa dele jovem. Cabelo longo. Exatamente como ele a havia conhecido no começo do filme. Tá? E se atentarmos para a cena anterior, onde a esposa dele de cabelo curto, liso, pinta o quadro, que é o momento real da esposa, não condiz com o que ele está criando de realidade, que é a esposa dele ainda jovem. Então observa que, apesar de ele estar criando, dá para a gente sempre identificar quando está acontecendo aí, né, um certo processo, uma certa desconexão entre realidade última e vamos colocar aí, e a realidade criada mentalmente. Eu vou detalhar um pouco mais isso, se eu não me engano, aqui na cena número 13, que eu tenho que apresentar para vocês. E que eu vou falar exatamente da realidade do momento em que ele vive, do que a realidade que ele pode criar e das próprias lembranças também que ele pode perder. São três coisas diferentes. Temos que separar uma das outras para entender o que está acontecendo, tá? Isso é importante saber. Observa que o próprio amigo espiritual dele, né, chama pelo nome dele Chris, porque ele sabe que aquela é uma situação totalmente ilusória, vamos chamar assim, para não confundir em termos de vocabulário. Olha, você não precisa de fantasias agora, Chris. Tem razão. Preciso da Annie. Duas coisas que comprovou o que eu expliquei anteriormente. Ele está preso a ela, preciso da Annie, então ele quer trazer essa imagem dela. Não pode trazer ela em si, para onde ele está, até porque ela está no plano físico, ele não pode trazer ela de lá para cá. Até pela condição, né, de desequilíbrio mental qual ela se encontra, tá? Dentro desse aspecto. Não que uma pessoa, né, vamos dizer, no plano material, possa ir visitar alguém no plano astral. Isso pode acontecer. Tá? Isso é muito fácil de se fazer. Mas devido à condição que ela se encontra, isso não se apresenta possível. E automaticamente ele, se prendendo a ela, começa a parar no tempo de novo, né? Não quer, vamos dizer, seguir o seu caminho, continuar o seu aprendizado. E mediante a isso, o próprio guia espiritual dele, no caso o Albert, qual eu pausei a cena na imagem dele, né, o Cuba Gooding Jr., que faz um trabalho excelente nesse filme, o próprio guia espiritual dele, observando esse processo, que ele começa a voltar e a se ligar na esposa, esquecendo-se, né, do seu próprio tratamento. Ele não pode esquecer do seu próprio tratamento, porque senão serão dois doentes, um doente cuidando do outro. Então ele tem que estar consciente de si para poder auxiliar. É nesse contexto que está sendo explicado aí. E observando esse fato, tanto a seriedade do guia espiritual, ele vai interferir. Lembra que ele falou que os controles são duplos? Então o guia espiritual dele, observando que ele está começando a retroagir, ele está começando a parar de novo no tempo e a se ligar na esposa, por esse, né, esse apego, esse amor doentio que ele sente, ele vai criar uma realidade fazendo com que ele se lembre dos filhos, para que ele se desvincule da esposa ainda no plano material.
Isso vai acabar mudando com o tempo. Ah, qual é, Einstein? Meu relógio não marca mais o tempo. O tempo não existe aqui. Esteja ele onde estiver, eu não vou precisar menos da N. Seus... Observa aí uma forma de apego doentio, né? Como eu disse. Ele se tornou totalmente dependente dela e ela totalmente dependente dele. Ou seja, ambos ensandecidos mentalmente, em desequilíbrio total, acreditando que existe essa dependência mútua. E como eu disse, dois doentes não podem se ajudar mutuamente. Alguém tem que querer ajudar, mas de uma forma consciente, de uma forma calma, de uma forma sábia e inteligente. Não ensandecida. Daí a interferência agora do mentor dele, que vai colocar ali um brinquedo da filha dele, fazendo com que ele tire o foco de uma coisa e passe a focar em outra. O sentimento vai mudar, Chris, e o dela também. Albert, você não nos conhece. Bem que eu queria conhecer. Observe essa cena. Bem que eu queria conhecer. Posteriormente isso vai se desenrolar. Marie? Marie! O guia espiritual plasmou o brinquedo da filha dele É o ali. tigre. É da minha filha. Kate rasgou ele uma vez. Ela está aqui, não é? Onde ela está? Chris, aqui é grande o bastante para todos terem o seu universo particular. Mas não é por isso que ainda não viu seus filhos, é? O que você quer dizer, Buda? Eu quero ver os meus filhos, Albert. Quando quiser, você vai ver. Observe qual a frase final. Quando quiser, você vai ver. Ou seja, ele se mantém tão preso à esposa ainda no plano material que ele acaba esquecendo de si e dos seus próprios filhos. Ou seja, ele não enxerga o que está acontecendo diante dele, como ele pode acessar os filhos dele. Porque ele ainda está o quê? Ainda está preso. Ele ainda não quer ver toda a realidade como se apresenta para ele. Ele ainda está preso a ela. E isso dificulta o processo de evolução e o processo de esclarecimento do próprio espírito. Porque ele, preso a alguma coisa, ele não consegue se libertar para que descubra outras, e para que veja outras também, que às vezes está diante dele, mas não consegue ver. Por quê? Está preso em alguma coisa. Lembra que aonde está o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. E o tesouro dele, nesse momento, não é a esposa. Então o coração dele está preso na esposa. Então ele não consegue se desprender e enxergar os filhos que podem estar diante dele. Mas ele não vê.